Olá, meus irmãos, graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre nós, sobre nossas famílias e particularmente sobre a Igreja Batista da Capunga, todos os seus membros, todos os congregados, as suas congregações em Nova Tiúma, Janga e Areias, sobre todos aqueles que nos acompanham pela internet, pela Rádio Evangélica FM. Todos são muito bem-vindos a este ambiente de adoração. Hoje temos uma motivação a mais para a nossa celebração. Estamos agradecendo a Deus pelos 97 anos de existência da Igreja Batista da Capunga. Foi no dia 19 de abril de 1923 que a nossa igreja foi organizada, com apenas 13 irmãos. E ao longo desses 97 anos, esta igreja foi um instrumento nas mãos de Deus para proclamar o seu amor, para proclamar o seu evangelho e anunciar que há salvação em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Não somente ao nosso Recife, mas também a todo Pernambuco, também ao Brasil e a outros países do mundo. Nós louvamos a Deus pelo testemunho desta igreja, por tudo aquilo que ela representa para Deus, para o seu reino e para todos nós que fazemos parte desta grande família batista da Capunga. Nós queremos agradecer a Deus e agradecer a companhia de todos os irmãos e amigos que estão conosco nesta celebração. A nossa oração é que Deus continue abençoando grandemente a todos nós, especialmente todas as famílias representadas nesta transmissão. Nós daremos continuidade, portanto, ao nosso culto. Vamos acompanhar a leitura da Palavra de Deus com o pastor André Guimel. Queridos irmãos, a nossa leitura está baseada no Salmo 95, do verso 1 ao verso 7, só a parte A. Acompanhe comigo o que diz na sua Bíblia nesse texto. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo. Celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças. Vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez. Obra de suas mãos os continentes. Vinde, adoremos, prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus e nós o povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Amém. Louvemos ao Senhor.
Vamos orar? Feche os teus olhos, baixe sua cabeça e vamos falar com Deus. Senhor Pai querido, Tu que és o dono do universo, Senhor sobre todas as coisas, nós nos colocamos, ó Pai, diante do Teu altar para Te prestar esse culto, Senhor. Que as nossas vidas, Pai, que o nosso coração estejam completamente voltados para o Senhor. Tira, ó Deus, de nós qualquer preocupação, qualquer coisa, ó Deus, que venha estar tirando o nosso sono, que nós possamos descansar no Senhor, Criador e sustentador de todas as coisas. Obrigado, ó Deus, pelos 97 anos da nossa igreja que comemoramos no dia de hoje. Obrigado porque a Tua mão tem nos guiado, tem cuidado do Teu povo e tem nos dado o alimento necessário que é a Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor já fez em nossas vidas e pelo que o Senhor ainda fará. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Neste momento de informativo, gostaria de destacar que o nosso boletim no formato digital encontra-se disponível no aplicativo da nossa igreja e também no site da nossa igreja. Eu quero encorajar você a baixar esse arquivo porque ele está simplesmente imperdível. Nele você encontrará um histórico resumido da nossa igreja nesses 97 anos de existência. Você encontrará também a ata número 1, que é a ata de organização da nossa igreja no dia 19 de abril de 1923. Você encontrará ainda outras informações sobre as atividades da igreja, além de um editorial falando sobre os desafios que temos pela frente rumo ao centenário da nossa igreja. Daqui a 2 anos, iniciaremos as celebrações do ano do centenário e exatamente daqui a 3 anos celebraremos o centenário, os 100 anos da nossa igreja. Temos muito o que trabalhar, temos muito o que fazer até lá e pedimos aos irmãos que estejam em oração para que Deus nos ajude nesta grande celebração, neste grande desafio que temos diante de nós. Gostaríamos ainda de convidá-los para estarmos juntos hoje à noite. Às 19 horas estaremos mais uma vez celebrando ao Senhor, estaremos agradecendo ao Senhor mais uma vez neste dia pelos 97 anos de existência da nossa igreja. O pregador do culto de hoje à noite, eu creio que muitos dos irmãos devem se lembrar, pastor Azaí Ferreira Correia, meu pai, pregou no culto de posse e estará pregando hoje à noite. Você é nosso convidado a participar desta celebração pela internet e pela Rádio Evangélica FM. Após o culto da noite, teremos a nossa live no Instagram e você também é nosso convidado a unir-se a nós em mais um momento de gratidão, um momento de comunhão, oração e reflexão na palavra do Senhor. Nós vamos dar sequência ao nosso culto assistindo a um vídeo missionário com a palavra a respeito da obra missionária dos batistas brasileiros no mundo e quero lembrar a você que a nossa campanha de missões mundiais está estendida por todo o mês de abril e você tem até o dia 30 de abril para entregar, portanto, a sua contribuição para a expansão da obra missionária no mundo. Acompanhe, portanto, este vídeo missionário. A Europa ainda hoje se considera um continente cristão, mas o que nós vemos é que cada vez mais as pessoas se afastam do cristianismo. Quando falamos em questões de fé, as pessoas são indiferentes. Nós não enfrentamos perseguição na Europa, nós não enfrentamos perseguição em Portugal, mas temos que lidar com a indiferença a tudo aquilo que diz respeito a Deus, a sua obra e aquilo que Ele faz no mundo. Diante desses desafios, nós assumimos o compromisso de levar a alegria de Jesus, que transforma o mundo, que transforma a Europa. Tantas pessoas naquele continente tão bonito têm morrido sem Cristo, não têm experimentado a alegria, a graça que vem de Jesus. O nosso compromisso como missionários é levar o Evangelho da graça, que traz vida, que traz salvação, que traz alegria. E nós podemos então falar de casos como o do Rui, um jovem ateu que foi alcançado pela graça, resistia ao Evangelho, não blasfemava contra as coisas de Deus e foi alcançado, foi discipulado, se preparou no seminário e hoje se prepara para ser um jovem pastor e com a sua esposa Joana se dedicam e querem se dedicar a alcançar os jovens do seu país. Caso como o jovem João, um profissional, um militar da Marinha que mergulhava no seu trabalho, mas ainda tinha uma vida muito superficial com o Senhor e com a sua obra. E hoje, alcançado pelo Evangelho, mergulha na palavra, deseja ver a sua vida, a sua história sendo transformada pelo Evangelho e fazer dela um instrumento para alcançar muita gente. Caso como o da Manuela, que tinha o seu coração mergulhado em tradições religiosas, tinha um coração dividido e reconhecia que o seu coração era dividido. Hoje, graças ao Evangelho, ela diz: o meu coração é de uma pessoa só, o meu coração é de Cristo. Nós estamos em Portugal ajudando a transformar vidas. Transforme o mundo com a alegria de Jesus. Viver pra mim é Cristo e nele vou permanecer.
levar ao mundo a alegria que me faz viver. Gostaríamos de iniciar esse momento tão precioso do nosso culto, neste domingo de manhã, fazendo a leitura da Palavra de Deus, texto que encontra-se no livro dos Salmos, em seu capítulo 145, versículo 3, que diz: Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, e a sua grandeza é insondável. É diante desse Deus grandioso, desse Deus maravilhoso, que nós queremos nesse instante colocar diante dele a gratidão, os motivos de gratidão que tomam conta do nosso coração. Iniciando
por parabenizar aqueles irmãos que completam mais um ano de vida nesta semana. Nós desejamos que Deus continue abençoando as suas vidas e gostaríamos que você conferisse esses nomes em nosso boletim digital que está à disposição dos irmãos. Também estendemos as nossas felicitações àqueles casais da nossa igreja que completam também nesta semana mais um ano de vida conjugal. Também desejamos sobre suas vidas, sobre sua casa, sobre os seus familiares, as mais ricas bênçãos do nosso Deus. Também gostaríamos de colocar no altar do Senhor, como motivo de gratidão dos nossos corações, a recuperação daquelas pessoas que foram positivadas, que estiveram enfermas por contraírem o vírus, o Covid-19. Muitas são as vidas que têm se recuperado, graças a Deus por cada uma delas, graças a Deus pela vida dos profissionais da saúde que têm se empenhado, que têm cuidado dessas vidas. O desejo do nosso coração é que muitas outras pessoas também se recuperem para a honra e glória do nosso Deus. Meus irmãos, nós também temos como motivo de gratidão, hoje, neste dia, o nascimento de 2 bebês, filhos de casais, de irmãos da nossa igreja. Registramos aqui o nome de Laurence Gonçalves de Araújo, filho da nossa irmã Cláudia Gonçalves e do nosso irmão Gleidson Araújo. Também registramos o nome de Marina Bem-vindo Fontes, filha da nossa irmã Suzane Bem-vindo e do nosso irmão Felipe Fontes. Nós estamos muito felizes com a chegada de Laurence e de Marina, desejando que Deus os abençoe ricamente, Deus abençoe as suas famílias. A alegria dessas famílias é a nossa alegria, é a alegria da nossa igreja, e nós desejamos que eles venham a crescer em graça, venham a crescer fisicamente, venham a estar bem, mas que, sobretudo, cresçam no conhecimento da palavra de Deus. E isso é uma lição, isso é uma obrigação, né, para os pais, para os seus pais, e que Deus os abençoe nessa maravilhosa missão que é educar os seus filhos, os nossos filhos, aos pés do Senhor. Meus irmãos, nós temos como motivo muito especial de gratidão dos nossos corações, nesta manhã de domingo, dia 19 de abril, onde nós comemoramos, nós agradecemos a Deus os 97 anos de vida da nossa igreja. Estamos todos de parabéns. Capunga é um lugar para viver e servir, e como eu sempre faço, acrescento intensamente. Não tem como agora os nossos corações serem tomados pela saudade do nosso templo, e essa saudade nos faz lembrar um daqueles textos que encontram-se lá em nossos vitrais, texto da Palavra de Deus que se encontra em Gênesis 28:17, que diz: "Este não é outro lugar senão a casa de Deus." A Capunga é a casa do nosso Deus. Louvamos a Deus pela vida da nossa igreja, por todos os seus líderes que estiveram à frente da nossa igreja durante esses 97 anos, por todos os membros da nossa igreja, e de maneira muito especial, agradecemos a Deus, louvamos a Deus pela vida do atual líder, do atual profeta da nossa igreja, o pastor Marcos Galdar. Desejando que Deus continue abençoando a sua família, que Deus continue dando-lhe a inspiração, dando-lhe a sabedoria necessária para conduzir o nosso querido rebanho da Igreja Batista da Capunga. Dando continuidade ao nosso culto, gostaríamos de convidar os irmãos a participarem conosco deste momento de dedicação, deste momento de consagração. Gostaríamos de convidá-los a fazerem a leitura da Palavra de Deus, texto que encontra-se no livro do profeta Miqueias, em seu capítulo 6, versículo 6, que diz: "Com que me apresentarei ao Senhor?" O que Deus quer de nós nesta manhã, o que Deus quer de nós durante toda a vida, é que nós estejamos sempre nos apresentando diante do Senhor com tudo aquilo que temos e com tudo aquilo que somos. Nós somos desafiados, através desse texto, a confiarmos no Senhor, a colocar nas suas mãos as nossas vidas e toda a inteireza do nosso ser. Neste momento de dedicação, nós gostaríamos de expressar a gratidão dos nossos corações pela fidelidade dos irmãos,
pela forma como os irmãos têm demonstrado o seu amor para com a nossa igreja, o seu amor para com a causa do Senhor Jesus, através da entrega dos dízimos e ofertas. Gostaríamos também de desafiar outros irmãos que ainda não participam desse tão grande privilégio a participarem conosco desta tão valiosa bênção. Também gostaríamos de dizer aos irmãos que continuem entregando as suas ofertas, os seus dízimos, através de transferência bancária para os bancos Bradesco, Caixa Econômica e Banco Itaú. Os detalhes com relação aos números dessas contas, a agência, os irmãos poderão obter através do site da nossa igreja e através do nosso aplicativo, os quais os irmãos têm disponibilidade. Nós gostaríamos também, irmãos, de informar que a nossa igreja continua com as mesmas despesas, algumas coisas foram reduzidas por conta do fechamento do nosso templo, mas ainda continuamos com as demais obrigações, sejam elas trabalhistas, fiscais. Por isso se faz necessário que continuemos nos colocando diante de Deus com fidelidade diante da nossa igreja. Portanto, eu gostaria de convidar você que nos acompanha através da internet, você que nos acompanha através da Rádio Evangélica FM do Brasil, abaixar sua cabeça, fechar seus olhos, para orarmos ao Senhor nesse instante, agradecendo ao Senhor os motivos que existem em nossos corações, mas também orando ao Senhor, dedicando as nossas vidas, dedicando ao Senhor tudo aquilo que somos e tudo aquilo que temos. Oremos nesse instante. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pelas muitas e ricas bênçãos que temos recebido de Ti. Nós te agradecemos, ó Deus, pelas pequenas coisas do nosso dia a dia, ó Pai, na qual percebemos o Teu cuidado e o Teu amor para com cada um de nós. Nesse instante, ó Deus, queremos Te agradecer pela vida daqueles irmãos que completam mais um ano de vida, pela vida dos casais da nossa igreja, ó Deus, que completam mais um ano de vida conjugal, pedindo, ó Pai, que Tu estejas presente em suas vidas, em seus lares e em suas famílias, ó Pai. Queremos também, ó Deus, Te agradecer por aquelas pessoas que têm, Pai, a sua saúde restaurada durante esses dias por ocasião da infecção do vírus do Covid-19, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela restauração da saúde dessas pessoas. E te pedimos, ó Deus, que Tu continues a atuar, Senhor, na vida do Teu povo, que Tu continues, Senhor, dando inspiração e sabedoria para os médicos nos tratamentos, ó Pai, nos tratamentos essenciais, nos tratamentos que venham, Senhor, a curar essas vidas, Pai. Nós queremos também, ó Deus, apresentar diante de Ti a gratidão dos nossos corações pela vida de Laurence e pela vida de Marina, Senhor. Pedir que Tu os abençoe, Senhor, que Tu os proteja, Senhor, que Tu seja lâmpada, Senhor, para os pés desses dois bebês durante toda a caminhada de suas vidas, ó Pai. E que Tu dês, ó Deus, aos seus pais a inspiração necessária para instruí-los, para ensinar aos seus filhos os caminhos do Senhor. Nós queremos, Senhor, Te agradecer pela vida da nossa igreja, por esses 97 anos de vida que Tu concede à nossa igreja, Pai. Vida de bênção, Senhor, essa igreja que tem inspirado a vida de tanta gente, de tantos servos. Ó Deus, que possamos continuar sendo, ó Deus, um reflexo do Teu amor através de todas as atividades desta igreja. E que em nossos corações nós possamos estar renovando o desejo de Te servir, o desejo, Senhor, de fazer discípulos para a Tua honra e para a Tua glória. Abençoa, Senhor, o nosso pastor, o pastor Marcos, abençoa toda a liderança e toda a membresia da Tua igreja, ó Pai. E também gostaríamos, ó Deus, de nesse instante colocar as nossas vidas diante de Ti e Te pedir, ó Deus, que Tu aceites, ó Pai, o nosso viver, que Tu aceites, Senhor, a gratidão dos nossos corações, que Tu aceites, Senhor, tudo aquilo que temos e tudo aquilo que somos, ó Deus, para que Tu dirijas, ó Pai, as nossas vidas, que Tu nos uses, Senhor, conforme a Tua santa vontade. Continua conosco no restante deste culto, prepara os nossos corações para a palavra que vamos receber de Ti através do nosso pastor Marcos Galdar. Portanto, Senhor, continua conosco, nos abençoa e nos perdoa as faltas, pois nós Te oramos em nome de Jesus. Amém.
Meus amados, neste momento de gratidão, estaremos compartilhando com os irmãos mensagens enviadas por líderes da nossa igreja. Irmãos que atuam em diversos segmentos da nossa igreja ou representam diversos segmentos da nossa igreja, estarão compartilhando mensagens de saudação e encorajamento neste momento. Nós acompanharemos uma parte nesta manhã e a outra parte será compartilhada no culto da noite. Então, acompanhe e realmente alegre-se conosco por esta grande celebração pelos 97 anos de existência da nossa igreja. Meus amigos, em nome do Grupo Produtivo, nós estamos aqui para parabenizar a Igreja Batista da Capunga pelos seus 97 anos de compromisso e zelo pela palavra do Senhor. A Deus toda a honra e toda a glória. Amém. Nós que fazemos a Jante Esportiva, agradecemos a Deus pelos 97 aninhos de nossa querida Igreja Batista da Capunga. E agradecemos todo o apoio e carinho que nos dá. Parabéns, Capunga! Amada Igreja Batista da Capunga, em nome das mulheres cristãs, queremos parabenizar pela existência desta amada igreja, pelos 97 anos. Parabéns a todos. Aqui em nome da congregação em Nova Tiúma, eu, minha família, agradecemos e louvamos a Deus por mais um aniversário da Igreja Batista da Capunga. E o que temos para dizer hoje é parabéns! Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Há 97 anos a Capunga tem marcado a história de vidas e famílias, assim como fez com a nossa. Parabéns, Capunga! Queridos irmãos, o Grupo Somos Um, que completa neste ano 28 anos, congratula-se com a amada Igreja Batista da Capunga pelos seus 97 anos de dedicação, louvor e adoração ao Senhor, colaborando com a expansão do seu reino aqui na terra. Parabéns, Capunga, igreja querida. Queridos irmãos, é um prazer enorme estar aqui com vocês, dando as felicitações a essa igreja amada, a essa igreja querida, a Igreja Batista da Capunga, pelos seus 97 anos de vida. Eu sou o pastor Carlos, pastor da Congregação Batista da Capunga, no Janga, e para mim é uma grande satisfação estar junto com vocês, fazendo parte desta festa maravilhosa. Que Deus assim nos abençoe. Mais um ano de aniversário da nossa amada Igreja Batista da Capunga. O Ministério com Motociclistas, nossa família e a sua, fazemos parte dessa linda história. Obrigada, Igreja Batista da Capunga. Obrigado, meu Deus, porque foram 97 anos de pregação do Evangelho e de expansão do Reino de Deus. Parabéns, minha querida igreja, pelos seus 97 anos neste domingo. Um aniversário muito singular. Assim como são singulares os nossos desafios que estão à frente. Mas em tudo prossigamos, porque o nosso Redentor vive. Meu desejo é que a Capunga desfrute da alegria pelos anos passados e continue unida nos anos vindouros para crescimento do Evangelho de Jesus Cristo. Feliz aniversário a todos os irmãos capunguenses. Parabéns, minha querida Igreja Batista da Capunga, que nesse domingo, dia 19 de abril de 2020, comemora 97 anos. São 97 anos de história e são 97 anos de, principalmente, amor a Deus. Que Deus abençoe a nossa igreja. O Ministério de Música se alegra em Deus pelos 97 anos da Igreja Batista da Capunga. Uma igreja que proclama o Evangelho de Boas Novas e que louva Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Parabéns! Olá, irmãos e amigos. Feliz por estar com o coro masculino de Israel no transcurso dos 97 anos de proclamação da palavra da Igreja Batista da Capunga. Assim, prossigamos para o alvo da soberana vocação em Cristo até que Ele volte para buscar sua igreja. Os juniores parabenizam a Igreja Batista da Capunga pelos seus 97 anos. Parabéns! Parabéns para a Igreja Batista da Capunga, que é como uma família para mim e que sempre abençoa as nossas vidas. Obrigada sempre por tudo. Este é o dia que fez o Senhor. Regozijemos e alegremos nele. Hoje comemoramos 97 anos da Igreja Batista da Capunga,
desejando que esta igreja sempre seja consagrada só ao Senhor. Em nome das crianças, eu quero parabenizar a minha igreja querida, Igreja Batista da Capunga, pelo seu aniversário. Capunga, igreja querida, em nome dos grupos de louvor e dos coros Anjinhos, Infantil e Juniores, queremos parabenizar nossa igreja por tão bela data. Capunga, 97 anos, investindo na formação de discípulos de Jesus. A alegria do Senhor sempre sendo a nossa força. Parabéns, continuemos firmes nele. Parabéns, Igreja Batista da Capunga, pelos seus 97 anos de vida. Todos nós, surdos e ouvintes, irmãos em Cristo, louvando e adorando ao Senhor juntos. Deus abençoe a todos. Nós queremos parabenizar a Igreja Batista da Capunga pelos seus 97 anos, dentre os quais tem alcançado muitas gerações. Parabéns, Igreja amada. Parabéns. A graça e a paz de Cristo estejam com todos os irmãos da nossa igreja no dia de hoje, quando ela está comemorando 97 anos de organização. Somos muito gratos a Ti, ó Deus, pelo privilégio de pertencermos a esta instituição. Recebe, Senhor, nossa gratidão pelo pastor Marcos e família, pelos ministros, pela diretoria da igreja, os diáconos, professores, pelos irmãos, os jovens, os adolescentes e crianças. Esperamos em Deus que a nossa igreja seja sempre viva, evangelizadora, sempre pronta a ganhar almas para Cristo, abrindo novas congregações, com novos missionários, novos membros para serem batizados. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Igreja Batista da Capunga, meus parabéns. Olá, querida Igreja Batista da Capunga, parabéns pelos seus 97 anos. Que bênção! Destes 97 anos, estamos apenas 8 meses com vocês, mas encontramos uma igreja para amar e servir. Continuemos firmes, unidos, escrevendo essa história de proclamação do Evangelho de Jesus. Vamos orar. Senhor, nós queremos te dar graças, porque hoje a tua igreja completa mais um ano de existência, 97 anos servindo ao Senhor. Muito obrigado por todos aqueles que passaram, ó Pai, por esta igreja, pelos líderes, pelos pastores, por todos os servos que um dia pertenceram a essa querida igreja. Queremos te agradecer também por aqueles que aqui estão te servindo e te honrando, ó Pai. Te suplicamos também, Pai, que o Senhor continue a derramar as tuas ricas bênçãos no meio do teu povo. Sustente, ó Pai, esta igreja, Senhor Deus, amém, e que esta igreja tenha apenas um único objetivo, que seja de proclamar o teu evangelho, amém, te honrar, te buscar, te adorar e servir também, ó Pai, no teu reino nesta terra. Amém. Continue, Senhor, sustentando a cada um de nós que fazemos parte desta grande família. Que o Senhor continue nos ajudando, ó Pai, para que possamos continuar caminhando e cumprindo a nossa missão. Amém. Mais uma vez queremos te agradecer, te louvar e te engrandecer por tudo aquilo que o Senhor é para nós, por tudo aquilo que o Senhor tem sido para nós também, ó Pai. Sê conosco, amém, sê com a tua igreja, ó Pai. Amém. É a oração que te fazemos, agradecidos por tudo. E em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. O Senhor mandará sua bênção cada dia, cada noite cantarei.
Para a nossa reflexão nesta manhã, gostaria de compartilhar a palavra do Senhor, que está em Mateus 16, verso 18. Localize na sua Bíblia e acompanhe comigo a palavra do Senhor Jesus. Mateus 16, verso 18. Diz assim: Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Que Deus abençoe esta palavra e aplique aos nossos corações nesta manhã. Jesus disse: edificarei a minha igreja. É a primeira vez que a palavra igreja aparece no Novo Testamento. Werner Keshel diz que essa palavra vem do termo grego eclesia e fora emprestada da política. Em uma cidade-estado, o arauto saía para chamar os cidadãos para se reunirem fora de suas casas, e por isso eles eram chamados para fora e se reuniam em praças públicas, em teatros, para discutirem assuntos de interesse público, de interesse da cidade. Esse mesmo autor vai dizer que na eclesia cristã, os homens e mulheres cristãos são chamados para fora do mundo, a fim de ouvirem as proclamações de Deus e cuidarem dos interesses do reino de Deus. E, obviamente, depois retornarem ao mundo para compartilhar o amor de Deus e compartilhar os interesses do reino de Deus por onde passarem. Isso está em consonância com João capítulo 17, verso 15, quando Jesus orou pelos seus discípulos, pedindo: não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Jesus pediu que nós fôssemos guardados do mal, mas que permanecêssemos no mundo, servindo aos interesses do reino de Deus. Antes de prosseguir e pensar nesta manhã sobre o que seria a igreja, vamos pensar antes o que não é igreja. Igreja não é templo. O templo é o local onde a igreja se reúne. Isso parece óbvio, mas às vezes não é tão óbvio assim. Hoje, nós estamos celebrando os 97 anos da nossa igreja, e em 97 anos, pela primeira vez, a nossa igreja está celebrando o seu aniversário fora do templo. A igreja não é o templo. Algumas igrejas ao redor do mundo não têm templo, mas são igreja. Um exemplo muito claro é a igreja perseguida. Uma igreja que não tem templo, ou seja, não tem local para se reunir, não tem também dia determinado para se reunir, não tem um horário determinado. A cada semana eles mudam o local, mudam o dia da semana, mudam o horário, simplesmente por causa da perseguição. A igreja não é o templo. O templo é o local onde as pessoas se reúnem. Outro detalhe também, Ricardo Agreste destaca muito bem que a igreja não é uma casa de repouso. A igreja também não é uma pequena empresa. A igreja também não é, muito menos, um balcão de serviços. Há uma relação interessante sobre igreja e organização. Por questões relacionadas às leis do nosso país,
a igreja precisa ser uma organização. Como organização, deve cumprir o seu papel perante o Estado, perante as leis, deve cumprir as leis e dar um bom testemunho no cumprimento dessas leis. Entretanto, biblicamente, a igreja é um organismo. Nos dias de Jesus e dos apóstolos, era um movimento de pessoas que conheceram Jesus e decidiram seguir os seus passos. Tiveram suas vidas transformadas por ele e passaram a andar atrás dele. De acordo com o Novo Testamento, igreja é feita de gente, é feita de pessoas restauradas e transformadas pelo poder de Deus. Por isso podemos afirmar que a organização não faz o menor sentido sem o organismo. Ou seja, o organismo pode existir sem a organização, mas a organização não pode existir sem o organismo. A igreja é, portanto, o corpo vivo de Cristo, um organismo vivo. Ela, como organização, precisa simplesmente servir ao organismo que é o corpo da igreja. A igreja, então, é formada por pessoas que um dia se entregaram a Jesus e confiaram em Jesus como seu Salvador e Senhor. É formada por gente que decidiu seguir os passos de Jesus, não como meros religiosos, cumpridores de rituais, mas como discípulos, como humildes aprendizes, dispostos a colocar seus pés nas pisadas do seu mestre, colocar os pés nas pisadas de Jesus. Portanto, eu e você somos a igreja de Jesus. Isso confere a nós uma responsabilidade tremenda, porque onde estivermos, nós seremos a Igreja Batista da Capunga. Por onde passarmos, a nossa igreja estará passando. Nós somos a igreja. Nunca se esqueça que a igreja sempre será o resultado daquilo que os seus membros são. Nós somos a igreja do Senhor. Nesse contexto, quando Jesus disse, edificarei a minha igreja, uma pergunta que precisamos procurar responder nesta manhã é a seguinte: que tipo de igreja Jesus sonhou edificar? O que é que estava na mente de Jesus quando ele disse, edificarei a minha igreja? Que tipo de igreja estava na mente, estava no coração de Jesus quando ele se dispôs a edificar, portanto, a sua igreja? Vejamos. Primeiramente, Jesus sonhou edificar uma igreja que fosse somente dele. Uma igreja que pertencesse tão somente a ele. Ele usa aqui o pronome possessivo, minha. Edificarei a minha igreja. Não é a igreja de vocês, é a minha igreja. A igreja pertence a Jesus e a mais ninguém. De uma forma muito amorosa, carinhosa, nós nos referimos à igreja como sendo nossa igreja. É de fato a nossa família de fé, são os nossos irmãos que congregam conosco nessa mesma família, nessa mesma comunidade de fé, mas não podemos nos esquecer que a igreja é dele. Antes de ser nossa, é dele. E se é dele, a última palavra sempre será dele. Se é dele, o que cabe a nós é tão somente obedecer a ele e andar de acordo com os propósitos dele, de acordo com a vontade dele. Ele é o dono da igreja, porque pagou o preço do nosso resgate e nos salvou com seu sangue. Também na oração sacerdotal, Jesus vai dizer em João 17, verso 6, manifestei o teu nome, ó Pai, àqueles que me deste do mundo. Eram teus, tu os deste a mim. Então Jesus está dizendo que os discípulos de Jesus que formam a sua igreja foram dados a ele. O verso 9 de João 17 vai dizer ainda, é por eles que eu peço. Não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste.
aqueles que me deste. Darcy Duzilek diz que Jesus está dizendo aqui que simplesmente nós pertencemos a Ele. Somos propriedade dele. A partir dessa relação especial de propriedade é que se desenvolve outro tipo de pertença social. Quando pessoas idênticas a nós, carentes e necessitadas da graça de Deus como nós, se juntam em torno do mesmo centro gravitacional que é a pessoa de Jesus, que é a pessoa do nosso Salvador. E ele vai dizer que o fato de pertencermos a Jesus indica a própria natureza da igreja. Ela não é meramente o resultado de esforços humanos. Sua origem está no coração do próprio Deus. Partiu de Deus. A iniciativa foi dele. Portanto, o fato de pertencermos a Jesus como igreja indica a natureza da própria igreja. Segundo, essa qualidade de pertença ao Senhor deve indicar a fonte de autoridade da igreja em sua missão. A autoridade da igreja é a autoridade do próprio Senhor da igreja. Ela tem autoridade para pregar o Evangelho e a sua autoridade advém do próprio Senhor da igreja, que é o dono da igreja. E terceiro, uma outra implicação de pertencermos a Jesus é o dever da obediência. Se somos dele, devemos obedecer a sua voz. Como disse anteriormente, ele sempre terá a última palavra. Isso implica guardarmos os seus mandamentos por amor. Por amor. Jesus disse, se vocês me amam, vocês devem guardar os meus mandamentos. Somos a igreja de Jesus. Pedro, escrevendo a sua primeira carta, no capítulo 2, verso 9, ele disse, vocês são a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Graças a Deus por isso. Jesus sonhou edificar uma igreja que fosse somente dele. Em segundo lugar, Jesus sonhou edificar uma igreja muito bem fundamentada, muito bem alicerçada. Pela graça de Deus, já são 97 anos de história, quase 100 anos servindo a Jesus. Certamente a igreja foi sustentada pela graça de Deus ao longo de todos esses anos. Precisamos nos lembrar, entretanto, que a edificação da igreja ocorre no dia a dia da sua existência. A cada dia Deus nos dá a oportunidade de lançar o alicerce, de nos lançar as bases, os fundamentos da sua igreja. Mas onde está o alicerce da igreja? Onde estão os fundamentos da igreja? Eu gostaria de dizer que Jesus sonhou edificar uma igreja fundamentada nele mesmo, nele próprio. O fundamento da igreja está no próprio Senhor da igreja, no próprio dono da igreja. Ele disse no verso 18, Mateus 16, verso 18, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Há uma discussão bem interessante aqui que nós conhecemos, uma discussão que atravessa séculos, se Jesus estava se referindo a ele ou estava se referindo a Pedro. Bem, é claro que Jesus estava se referindo a ele mesmo. É óbvio. A pedra a qual Jesus se referiu não era a pedra chamada Pedro, mas a rocha, que era ele mesmo. A palavra Pedro pode significar uma pedra, mas a palavra rocha, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, aqui significa rocha, um penhasco de pedra, uma pedra imensa, enorme, que não tem como ser removida, inabalável, inabalável.
Jesus é esta pedra, Ele é a rocha onde a igreja do Senhor está edificada, por isso ela persiste por mais de 2 milênios. E no nosso caso, 97 anos, porque ela está fundamentada em Jesus, que é a rocha, que é o alicerce, o fundamento da sua igreja. Certo autor afirmou que, embora Pedro e os apóstolos fizessem parte, em certo sentido, do alicerce sobre o qual a igreja foi edificada, o Novo Testamento nunca admite esta hipótese de que a igreja tivesse sido edificada sobre Pedro. O próprio Jesus é a rocha sobre a qual a igreja é construída. O Novo Testamento é acerca de Jesus, não é acerca de Pedro. Pedro não é o cabeça da igreja e nem o fundamento da igreja. Jesus sim a fundou. E além disso, ele é o seu Senhor vivo, é o seu cabeça. Porque a igreja precisa estar fundamentada no seu Senhor, que é Jesus. Tudo aquilo que ela faz precisa combinar com Jesus. Precisa estar alinhado com Jesus, que é o dono da igreja, mas é também o fundamento da igreja. Então Jesus sonhou edificar uma igreja que fosse fundamentada nele próprio, inclusive nas suas palavras, nos seus ensinos. A palavra do Senhor está em nossas mãos, nela encontramos as normas e os preceitos do Senhor, é ela que deve reger a nossa vida pessoal, familiar e eclesiástica, a vida da igreja. Uma igreja fundamentada em Jesus é uma igreja fundamentada na palavra de Jesus, uma igreja em que cada membro não apenas conhece ou estuda essa palavra, mas vive esta palavra e proclama esta palavra com a sua própria vida. Atos capítulo 2, verso 42, nos ensina que a igreja primitiva perseverava na doutrina, perseverava na palavra. Paulo vai recomendar à igreja de Colossos, Colossenses 3, verso 16, habite em vós ricamente a palavra de Cristo. Esta palavra precisa nortear as nossas vidas, precisa nortear a vida da igreja, ela faz parte do fundamento da igreja. Jesus sonhou edificar uma igreja que estivesse fundamentada nele mesmo, fundamentada na sua palavra, fundamentada nos seus valores, em tudo aquilo que é importante para ele, para o Senhor da igreja. Pela palavra valor, eu gostaria que entendêssemos como sendo aquilo que é importante para Jesus. O que é importante para Jesus? Precisamos pedir a Deus, com muita humildade e quebrantamento de coração, que Ele nos mostre quais são os seus valores, quais são as coisas, as atividades que são realmente importantes para Ele, que estão de fato de acordo com os valores dele. Esta quarentena precisa ser um tempo propício a isso. Um tempo de reflexão. Dessa forma, a nossa vida pessoal, familiar e eclesiástica estarão fundamentadas, edificadas com os valores de Jesus e não com os nossos valores. O que importa para Jesus? O que importa para Jesus são as pessoas pelas quais ele morreu e ressuscitou. O que importa para Jesus são as pessoas. Uma igreja fundamentada em Jesus, nos valores de Jesus, dará sempre importância às pessoas e às suas necessidades. Para Jesus, as pessoas sempre estarão acima das estruturas. As pessoas sempre serão mais importantes do que as estruturas. Quando Jesus veio ao mundo, teve a oportunidade de confrontar os líderes religiosos da sua época
Ele começou a guardar a lei de um jeito diferente dos líderes da sua época. Por exemplo, para eles era muito importante guardar o sábado. Guardar o sábado era algo fundamental. Para Jesus também era. Mas para Jesus, as pessoas estavam acima do sábado. Porque o sábado fora criado por causa do homem e não o contrário. Não o contrário. Jesus, por isso, curou no sábado, criando um sério problema para os líderes da sua época. Para Jesus, as pessoas eram mais importantes do que as tradições. Jesus mostrou que a tradição tem o seu valor, mas que o tradicionalismo pode engessar a tradição e nos impedir de experimentar algo novo da parte do próprio Deus para as nossas vidas. Jesus sonhou com uma igreja bem fundamentada. Essa igreja fundamentada em Jesus, nos valores de Jesus, na palavra de Jesus, na pessoa de Jesus, está alinhada com aquilo que Sidney Costa chama de igreja focada em Jesus. Ele afirma que precisamos simplesmente retornar ao Evangelho de Jesus, para que ele seja o foco, o centro das nossas atenções, em tudo aquilo que nós fazemos como igreja. Ele lembra que nós não precisamos inventar ou reinventar a igreja. Precisamos apenas levar a essência de Jesus até as pessoas e dessa forma nutrir uma igreja que seja relevante e abençoadora neste tempo em que vivemos, ainda que confrontadora em tantos aspectos. Portanto, precisamos voltar à essência daquilo que Jesus espera que nós sejamos como igreja do Senhor. Jesus sonhou com uma igreja que fosse somente dele. Jesus sonhou com uma igreja que fosse fundamentada nele. Mas, em terceiro lugar, Jesus sonhou também com uma igreja que prevalecesse diante dos desafios que tivesse pela frente. O texto vai nos dizer o seguinte, Mateus 16, verso 18: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas do inferno não prevalecerão, ou seja, não conseguirão resistir à invasão da igreja. Esse é o retrato de uma cidade que protege as suas portas contra um exército invasor, um exército inimigo. Entretanto, ao contrário do que muita gente imagina, a cidade com a porta fechada é o inferno, que não conseguirá resistir à invasão da igreja, que saqueará o inferno para alcançar vidas que estão lá aprisionadas, perdidas, sem Jesus, sem salvação. A igreja é o exército de Deus que derruba essa porta do inferno no poder de Deus, no poder do Evangelho, para retirar as pessoas que lá estão prisioneiras pelo inimigo. A igreja prevalece nessa guerra, nessa batalha espiritual, na sua investida contra o mal, quando toma algumas atitudes. A igreja prevalece, por exemplo, quando ora. Quando ora. A igreja prevalece quando caminha de joelhos, na dependência do Senhor. A igreja vitoriosa é uma igreja de oração, é uma igreja formada por crentes com uma vida de oração, comprometidos com uma vida de oração, que levam o seu tempo com Deus a sério, que entram no seu quarto, trancam a porta e falam ao Pai, oram ao Pai, que vê em secreto. A igreja vitoriosa é aquela que ora, não apenas quando precisa, mas porque deseja ter um relacionamento profundo com o Pai, porque deseja ter um relacionamento profundo com Deus. É aquela que intercede pelos seus vizinhos,
É aquela que intercede pelos seus amigos não crentes, pelos seus parentes, por aqueles que ainda não tiveram um encontro com o Senhor Jesus. Ora o tempo todo para que essas pessoas conheçam a Cristo, como nós conhecemos um dia. Quando a igreja ora, conhece o poder e a glória de Deus. Em Êxodo 33, verso 7, a Bíblia vai nos dizer que Moisés tinha um hábito muito interessante. Moisés costumava pegar a tenda, a sua própria tenda, e armá-la fora, bem longe do acampamento. E chamava essa tenda de tenda da revelação ou tenda do encontro com Deus. Meus amados, nós precisamos armar a nossa tenda. Nós precisamos ter tempo com Deus e ser conhecidos, sim, como uma igreja de oração, como uma igreja que caminha de joelhos. Somente desta forma vamos conseguir prevalecer. Somente desta maneira vamos conseguir vencer os desafios deste tempo e aqueles outros que ainda virão, aqueles que ainda estão por vir. A igreja prevalece quando ora. A igreja prevalece quando preserva a sua unidade. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 4, de 1 a 3. Paulo vai dizer: por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. E o verso 3 vai dizer: fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. A igreja prevalece quando preserva a sua unidade no meio da adversidade. Certamente somos diferentes uns dos outros. Temos diversas histórias. Chegamos à Igreja Batista da Capunga com histórias completamente diferentes. Mas isso não importa. O que importa é que nós podemos ser um só corpo em Cristo Jesus. Independente de qualquer coisa. Nós poderemos ser um só corpo em Cristo Jesus. E por isso, precisamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para preservar a unidade da igreja. Então, meu irmão, em nome de Jesus, proteja a unidade da sua igreja. Faça tudo o que estiver ao seu alcance. Inclusive nos ambientes virtuais que nós temos hoje, para preservar a unidade da igreja, especialmente nestes dias tão difíceis. Proteja a unidade da igreja. Preserve a unidade da sua igreja. Jesus sonhou edificar uma igreja baseada em relacionamentos marcados pelo amor fraternal, porque é o amor que faz superar as nossas diferenças e nos leva a suportar e carregar as cargas dos nossos irmãos. Sem amor, o mundo jamais crerá no Filho de Deus. Voltando também a João capítulo 17, Jesus orou pelos seus discípulos pedindo: Pai, que eles sejam um, para que o mundo creia que Tu me enviaste. O mundo só conseguirá crer que de fato o Pai enviou o Filho na medida em que houver amor entre nós, na medida em que nós conseguimos viver unidos apesar da nossa diversidade, na medida em que preservarmos a nossa unidade em meio à diversidade. Que eles sejam um, ó Pai, para que o mundo creia. Para que o mundo creia que Tu me enviaste, João 17, verso 21. Sem amor, jamais atrairemos as pessoas a Jesus. Precisamos nos unir para servir ao Senhor, especialmente na pregação do Evangelho. Precisamos nos unir em torno da missão. Como procurei destacar no editorial de hoje, do nosso boletim digital, o Pai está em missão. Jesus disse:
O meu Pai trabalha até agora e o Pai continua trabalhando. Ele continua empenhado e nós precisamos nos unir com o corpo de Cristo, nos unir a Deus naquilo que Ele está fazendo. Ele está empenhado e continuará empenhado até a volta do seu Filho em resgatar o ser humano. O Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Deus continuará empenhado na sua missão e nós, como igreja, precisamos nos unir como corpo de Cristo e nos unir a Deus naquilo que Ele está fazendo, que é resgatar as pessoas para o seu reino. A igreja prevalece também quando funciona de acordo com o propósito original do seu Criador. Quando funciona de acordo com o propósito daquele que a criou. Se você perguntar a uma pessoa que tenha criado, por exemplo, um dispositivo de comunicação, ou tenha criado um simples brinquedo para fazer uma criança se alegrar, brincar, você, conversando com essas pessoas, você conseguirá descobrir o que estava no coração delas, o que estava na mente delas, quando criaram esses objetos, esses dispositivos. Se nós queremos saber para que existe a igreja, nós precisamos perguntar ao inventor, aquele que a fundou, Jesus. Jesus. A igreja, meus amados, funciona quando serve aos propósitos para os quais ela foi criada. A igreja funciona quando serve aos propósitos para o qual foi criada. Na medida em que serve aos interesses do seu Senhor. A igreja funciona na medida em que alcança as pessoas com a mensagem do Evangelho, porque foi para isso que ela foi criada. Estando todos empenhados nisso, quando todos estão unidos na missão. A igreja funciona quando todos estão comprometidos com a responsabilidade de compartilhar Jesus às pessoas do seu relacionamento. A igreja funciona quando inspira e contagia as pessoas. A igreja funciona quando cada um cumpre a sua função dentro do corpo de Cristo. Efésios capítulo 4, verso 16, vai nos dizer que nele, em Cristo, o corpo inteiro, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a correta atuação de cada parte, quando cada um faz a sua parte, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo em amor. A igreja prevalece quando cada um faz a sua parte. A igreja prevalece quando funciona do jeito que Jesus planejou, Jesus tinha em mente quando ele a criou. Mas a igreja também prevalece quando vive um cristianismo autêntico. Quando vive um cristianismo autêntico. Voltando ao texto de Mateus capítulo 16, nós lemos no início o verso 18. Mas antes do verso 18 e depois do verso 18, nós vamos encontrar algo muito interessante. Vá comigo ao verso 13. Mateus 16, verso 13. Diz o texto que, indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou aos discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? Ou seja, o que é que as pessoas estão falando a meu respeito por aí? Eles responderam. Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo.
O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Por isso, Jesus disse no verso 17, você é bem-aventurado, Pedro. Porque não foi um homem que revelou isso a você, mas foi Deus. Por essa razão, eu devo lhe dizer que você é pedra, mas sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja, não prevalecerão contra ela. Vemos aqui um momento fantástico na vida de Pedro. Ele recebe uma revelação de que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele é elogiado por Jesus. Jesus diz, você é bem-aventurado. Você é feliz por causa dessa revelação. Eu imagino que Pedro deve ter ido às alturas naquele momento. Mas logo depois, no verso 23, você vai encontrar uma diferença tremenda entre o Pedro que antes dissera, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e agora ouve Jesus lhe dizer, saia da minha frente, Satanás. Você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus e sim as dos homens. O mesmo Pedro que antes proferira uma palavra fruto da revelação de Deus, agora abre a guarda e dá brecha para ser usado por Satanás para tentar desviar Jesus da cruz, para tentar desviar Jesus da obra que ele estava para fazer. A atitude de Pedro nos leva ou nos revela aquilo que Dallas Willard chama de a grande disparidade. A grande disparidade. Ele diz que, ele nos lembra que o carro engasga e não funciona de maneira adequada se nós misturamos água com gasolina. Ele vai nos dizer que a nossa caminhada com Cristo não foi feita para funcionar com qualquer tipo de combustível. Se estamos completamente parados ou andamos apenas aos solavancos, é porque não estamos nos dedicando a essa caminhada o suficiente para permitir que ela assuma o controle da nossa vida. Que tipo de cristianismo você está vivendo? Há alguma disparidade? Em algum momento você está nas alturas e em outro momento você não está nem aí, ou está simplesmente abrindo brechas para o inimigo entrar na sua vida e usar você contra os interesses de Deus, contra os propósitos de Deus. Esse é um relacionamento inconsistente. Não é um cristianismo autêntico, como Jesus espera de nós. Meus amados, o cristianismo de fachada não fará a igreja prevalecer contra o inferno. Não fará a igreja prevalecer contra as portas do inferno. Não fará a igreja cumprir a sua missão. Por isso precisamos viver a essência do Evangelho. Como Sidney Costa disse, não precisamos reinventar a igreja, precisamos simplesmente voltar à essência do Evangelho e viver essa essência no nosso dia a dia. Como discípulos de Jesus, como crentes em Cristo Jesus, como servos do Senhor. Temos diante de nós o grande desafio de alcançar Recife para Jesus. Deus quer usar a nossa igreja para isso. Deus quer usar a nossa igreja como um grande farol para clarear essa cidade com a luz do seu Evangelho. Se você passar de noite em frente ao templo da nossa igreja, você o verá certamente com a sua fachada muito bem iluminada, graças a Deus por isso. Mas a luz que de fato fará diferença na sociedade é a luz que certamente há de brilhar a partir das nossas casas, dos nossos lares. Cada casa, cada
família precisa ser um farol para os seus vizinhos, para as pessoas do seu relacionamento. E desta forma, na medida em que fizermos isso, toda a cidade será iluminada com a luz do Evangelho. Será alcançada com os valores do Evangelho de Jesus, com a palavra do Senhor Jesus, o Senhor da Igreja de Jesus. Dessa forma, seremos uma igreja presente, seremos uma igreja relevante, que certamente fará diferença na nossa cidade. Nós, como igreja do Senhor, seremos a igreja que Ele sonhou edificar, na medida em que formos uma igreja somente dEle, na medida em que formos uma igreja bem fundamentada, na medida em que fizermos tudo aquilo que estiver ao nosso alcance para prevalecer e sermos instrumentos de Deus, com os quais Deus possa contar para transformar esta realidade que vivemos. Eu e você somos esta igreja. Jesus pode contar conosco? Estamos disponíveis para Ele, para sermos esta igreja que Ele sonhou edificar? Feche os seus olhos e ore a Deus comigo. Pai Celeste, Deus bendito, Jesus sonhou edificar uma igreja viva, uma igreja fundamentada, uma igreja que prevalecesse, uma igreja que fosse só dele. Que Ele encontre em nós, Igreja Batista da Capunga, esta igreja dos seus sonhos, em todo o tempo da sua trajetória, em todo o tempo da sua caminhada. Nós te pedimos, ó Deus, que nós sejamos, nós, como membros desta igreja, como congregados desta igreja, sejamos a igreja que Jesus sonhou edificar. A partir de cada um de nós, a partir dos nossos lares, a partir das nossas casas, que nós sejamos a igreja que Jesus sonhou edificar. Que sejamos um farol para esta cidade e possamos, ó Deus, iluminar esta cidade com a luz de Jesus. Pai Celeste, tem misericórdia de nós e que nós, pela Tua graça, sejamos sempre aquilo que estava já no Teu coração quando Tu resolveste edificar a Tua igreja. Continua abençoando-nos, abençoando a Tua igreja, a Igreja Batista da Capunga, para que ela continue firme em Jesus, para que ela continue, ó Deus, seguindo os passos de Jesus. Apesar desta circunstância que vivemos, ó Deus, em nosso país e no mundo, que nós continuemos sendo igreja, igreja que pertence somente a Jesus, igreja que prevalece contra as portas do inferno, igreja fundamentada no próprio Senhor Jesus, nos seus valores, na sua palavra. Ó Deus bendito, ajuda-nos. Fortalece-nos a cada dia nesta caminhada e usa-nos como instrumentos nas Tuas mãos para fazermos diferença neste mundo, que nós sejamos sempre uma igreja relevante, sejamos sempre instrumento de bênção para esta sociedade, para este mundo que precisa tanto de Ti. É o que nós te pedimos e te rogamos, em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Que Deus continue nos abençoando, rica e abundantemente. Amém. Ele
Meus amados irmãos, estamos chegando ao final deste culto de adoração e gratidão ao Senhor pelos 97 anos de existência da nossa igreja. Hoje à noite teremos mais celebração e você é nosso convidado. Agradecemos a todos que nos acompanharam pela internet, pela Rádio Evangélica FM e convidamos mais uma vez para que estejam conosco hoje às 19 horas. Mais uma celebração teremos em nome de Jesus, em nome do Senhor. Queremos desejar a todos uma tarde muito feliz, que esta tarde seja uma tarde de bênçãos para você e sua família e que juntos estejamos hoje à noite às 19 horas. Quero convidar você para fechar os seus olhos e encerrarmos, portanto, com uma oração. Pai Celeste, nós te agradecemos por tudo e te rogamos ainda que a graça redentora do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus sejam sobre a Igreja Batista da Capunga, sobre as suas congregações, sobre todos aqueles que nos acompanham nesta transmissão, sobre todo o povo de Deus espalhado por todo o mundo, hoje e sempre. Amém. Que Deus continue abençoando você e sua família. Até logo mais. Amém.